Agora, Elo, empreendedorismo na rede, com Douglas Martins, aqui na 316. Dicas de como superar os desafios de empreender em tempos de crise. Então, como você sabe, terça-feira é dia desse bate-papo aqui com o nosso querido Douglas Martins, no nosso movimento Elo Empreendedorismo conectado aqui na 316. Obrigado pela sua companhia e também, não é? Nós estamos aí celebrando um ano, não é isso, ô Douglas? Você já tá aqui, é quase isso também, né? Você tá desde isso, né, Douglas? É isso aí, Welber. Bom dia, querido. Muito bom estar aqui mais uma terça-feira, né? Isso. Eu acompanho a Rede 316 desde o seu nascimento. Sim. Tem sido uma experiência incrível. Movimento Elo participando de todo o movimento da Rede 316, praticamente desde o comecinho. Desde o início. São quase um ano aí, estamos para completar de companhia, falando sobre esse tema tão relevante do empreendedorismo no mundo cristão, né? Nessa nossa dinâmica aí de trazer o reino para os negócios, mas tem sido uma experiência muito boa caminhar todo esse tempo pertinho, juntinho a nossa audiência aí todos esses meses. Maravilha. O Douglas, para você que está chegando agora aqui, o Douglas é um CEO, é um conselheiro de muitas além de CEO, uma pessoa que tem ajudado muitas empresas nacionais, né? E empresas fora do Brasil também, né? E tem fez essa parceria com a gente, né? Para estar aqui toda terça-feira falando aos empreendedores, falando aos empresários, a você que sonha em abrir uma empresa, né? Então toda terça-feira tem esse bate-papo aqui com o Douglas. Inclusive, você também pode participar. Se você tiver alguma dúvida, quiser fazer algum comentário, você pode mandar pra gente, você pode mandar pra gente aí através do nosso WhatsApp 11 930 0303 16. Ô Douglas, olha só, você hoje tá completando aí hoje, coincidentemente, né? Que eu particularmente não sabia também. 40, é o 40º programa hoje, meu amigo. É o nosso empreendedorismo conectado aí. Então já tá, é o 40º programa. Legal demais, hein? Então 40 programas, o Douglas já é uma pessoa conhecidíssima aqui dentre todos os nossos participantes, dentre todos os nossos colaboradores que estão com a gente a cada dia tem um, e o Douglas já é uma pessoa, né, aqui dentro da 316, já de uma audiência já bastante relevante, né? É um dos campeões de audiência também aqui na rede. E hoje, né, Douglas, hoje a gente vai estar falando sobre fazendo tudo com excelência e qualidade. Meu Deus, será que a gente consegue, Douglas? Esse é um tema incrível, né? Welber, a gente só tá um ano no ar porque a gente faz tudo com excelência e qualidade, né? Meu Deus. A Rede 316 é um exemplo disso. E responsabilidade. Quem acompanha a rádio desde o começo percebe notoriamente a evolução, né? Que nós tivemos. Aumentamos a qualidade das nossas tecnologias, melhoramos a forma de fazer, aumentamos a oferta de conteúdos, ou seja, nós somos, enquanto organização, um modelo, um exemplo de excelência. Então, é difícil, dá trabalho? Eu não tenho dúvida que dá trabalho, né? Quantas vezes nós nos deparamos aí com os problemas técnicos, tecnológicos que surgem por conta de infraestrutura de internet, e tem que dar uma solução excelente para que nossa audiência não fique sem receber esse conteúdo tão importante que a Rede 316 tem disponibilizado. Então, eu diria para você, Welber, é maravilhoso quando a gente começa a entender a importância de fazer tudo com excelência. Eu vou citar aqui um exemplo. Eu tenho um grande amigo, Sim. o Haroldo, e ele é dono de uma empresa de transportes coletivos, desse que presta serviços à população,
né, para uma prefeitura, ele tem vários contratos, mas especificamente para uma prefeitura aqui na região metropolitana de Curitiba. E o Haroldo, ele definiu como missão da sua empresa. Nós já tratamos desse assunto aqui há alguns meses atrás, né? Falamos sobre a importância de a gente definir missão, visão, valores, para que os seus colaboradores e você mesmo conduzam o seu negócio para uma direção clara, né? E muito compreendida por todos, né? Mas ele definiu a missão da sua empresa em servir com excelência, craseado, excelência. Eu falei bem devagarinho para que a gente possa entender a lógica da frase. Servir com excelência, a excelência. Ou seja, ele estabeleceu internamente para o seu time, centenas de colaboradores ele tem na sua empresa, que a missão, a razão pela qual todos os dias aquelas pessoas acordam para ir trabalhar é servir com excelência. Então, o seu cliente precisa ser servido com excelência, seus amigos, colaboradores, seus colegas de trabalho precisam ser servidos com excelência, mas ele também quer mandar uma mensagem muito clara. Quem é a excelência na vida dele, ele aponta para Jesus com toda a clareza, né? Quando fazemos algo com excelência, estamos cumprindo uma direção dada por Deus na sua palavra, de que tudo quanto vier à nossa mão para fazer, devemos fazer com excelência, né? Como para o Senhor. Ele traduziu isso na missão da sua empresa e fez com que a empresa, então, toda trabalhasse com esse conceito. Você levanta todos os dias para servir com excelência, e servir com excelência à excelência, ao Senhor Jesus, entregando o seu melhor. Isso dá para a gente um panorama ou uma perspectiva, né? Nos mostra com clareza um foco e uma direção a ser seguida. E eu separei aqui na nossa dinâmica semanal um texto bíblico para a gente conversar. Separei aqui o texto de Gênesis, no capítulo 1. Porque Gênesis capítulo 1, né? Tantos textos aí poderiam ser utilizados. A gente podia falar sobre excelência, por exemplo, usando o texto de Davi, entregando a Salomão a missão de reconstruir o templo. E ali tem N conteúdos, né? Versículos que nos dariam esse tipo de perspectiva de excelência. Poderíamos pegar tantos outros textos na palavra, mas eu decidi trazer aqui o livro de Gênesis, né, o capítulo 1, versículos de 1 a 31, porque esse capítulo trata daquilo que Deus fez de máxima excelência. Deus criou. Não há possibilidade de você criar, né? O ser humano não tem essa capacidade de criar coisas do nada. O ser humano não tem a capacidade, apesar de nós usarmos o verbo criar em muitas frases, do tipo, eu criei o meu negócio, do tipo, eu criei os meus filhos, do tipo, eu criei tantas coisas. Quando nós vamos para a ideia original, né, e para esse texto, que é o primeiro texto da Bíblia, registrado na palavra de Deus, nós vamos entender um Deus que cria do nada. Do nada, ele chama à existência aquilo que não existia. Então, Deus é o único capaz de fazer algo do nada. Mas ele nos deu a capacidade de, a partir de algo que Deus criou e colocou à nossa disposição para ser utilizado, governado, liderado, que nós façamos muitas coisas, que nós transformemos muitas coisas, e daí decorre que surgem então
todas as ciências, né? A agricultura, as ciências exatas, a matemática, as ciências espaciais, e aí daí surgem as ciências econômicas, e daí então surgem todas as coisas. Então, o tema de hoje, o assunto que nós vamos discutir, trata da excelência que Deus nos chamou a cumprir, que Deus nos convocou a participar dela, para a qual Deus nos convocou a vivermos diariamente. Vivermos de forma excelente e fazermos tudo de forma excelente. A qualidade é o parâmetro de referência. Como o pessoal da área de qualidade costuma dizer, gosta de falar, né? Eles dizem que qualidade precisa de referência. É impossível estabelecer se algo possui ou não possui qualidade sem que você estabeleça um padrão de comparação. É como você dizer se a caneta Bic é melhor ou pior do que a caneta Montblanc, por exemplo. Talvez, para um menos avisado ou um desavisado, ele olhe e fale, não, Montblanc é melhor. Por que é melhor? Porque ela custa mais caro. Então ele estabeleceu um padrão de comparação. Ainda que ele não diga qual é o padrão, ele estabeleceu um padrão de comparação. Ainda que ele não diga qual é a regra, o critério foi estabelecido. Por exemplo, para o presidente atual em governo, a caneta Bic é melhor do que a Montblanc. Haja vista, ele manifesta as suas aprovações por meio de uma assinatura com uma caneta Bic. Outros presidentes anteriores a esse manifestaram suas assinaturas com outras canetas, né? Com outras marcas, privilegiaram outras referências. Então, nós precisamos entender que fazer coisas com excelência e qualidade tratam, primeiro, de atitude. Excelência é um padrão de comportamento e qualidade é um padrão de referência. De modo que é impossível fazer algo que eu suponho ter qualidade se eu não estabeleço um padrão, e é impossível dizer e estabelecer a alguém que eu desejo que ele tenha um comportamento excelente se eu não estabelecer para essa pessoa uma referência de comportamento. De modo que fazer tudo com excelência e qualidade tem uma correlação direta com a minha maneira de me apresentar, de estabelecer o meu processo de liderança. Observem que aqui, passados 40 semanas, né, que nós temos conversado sobre 40 títulos diferentes, 40 assuntos da liderança e da vida empreendedora diferentes, nós vamos percebendo semana após semana que as coisas que a gente traz para o dia a dia da estratégia de governo dos nossos negócios sempre vai passar por uma atitude, por um comportamento de liderança. Bom, vamos lá para o livro de Gênesis, vamos observar no próprio Deus algumas atitudes de liderança que ele estabeleceu no processo de criação, né? O capítulo Gênesis, no versículo 1, ele diz assim: no princípio, criou Deus os céus e a terra. A terra era sem forma e vazia, trevas cobriam a face do abismo, e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Esses dois primeiros capítulos do livro de Gênesis, eles relatam implicitamente, né? Se você já participou de uma classe de escola bíblica ou já ouviu algum sermão sobre o livro de Gênesis, sobre a criação, você talvez já tenha escutado que nesses dois primeiros capítulos você tem a história da eternidade, né? Até
a criação da terra e a criação do homem. Ou seja, quando nós imaginamos um Deus perfeito e na sua presença, naquilo que ele põe a mão, tudo é perfeito, não combina com esse primeiro, não, com esse segundo versículo. A terra era sem forma e vazia, trevas cobriam a face do abismo. Esse versículo ele relata um pouco daquilo que a gente conhece depois, a rebelião dos anjos. Satanás é expulso do paraíso, do céu. Satanás arrebanha uma quantidade enorme de anjos para serem seus seguidores, e aí o caos se estabelece. Deus expulsa, né, aqueles anjos e destina eles a saírem dali. E então estamos agora diante de um período de movimentação, de rebelião, de caos, em que Deus se manifesta com excelência e qualidade, e ele diz então, versículo 3, haja luz. Bom, se você já estudou a física, né, já passou pelas aulas ali de física e passou pela parte de luz, né, da iluminação, da parte da ciência que estuda esse tema da luz, você sabe que a luz ela tem lá um processo construtivo, e que quando a luz chega, aquela escuridão, que é a ausência de luz, ela se transforma em claridade, ou seja, a treva sai, né? Ela é como se ela sumisse e a luz aparece e predomina. Eu não quero entrar aqui no mérito das aulas de física, mas se você tiver curiosidade para entender isso, vai então lá, né, entender como é que a luz é construída, e aí você vai entender a importância da lua, por exemplo, nesse processo da luz, a importância do sol nesse processo da luz. Mas por alguma razão, Deus começa dizendo, haja luz, e houve luz. Deus viu que a luz era boa e separou luz das trevas. Olha como acontecem as coisas, né? Deus faz, ele mesmo se autoavalia. Ele olha e fala, é bom. Ele separa, dá essas características, faz com que luz brilhe, ilumine, clareie, e trevas sejam então separadas. A gente vai ver logo aí na sequência depois, ele vai estabelecer então luz de dia através do sol, luz de noite através do reflexo que o sol faz na lua e que reflete na terra, né? E por isso a gente tem aquelas noites claras de lua cheia, né? E assim, esse assunto é muito, muito prazeroso, né? Você talvez more numa cidade do interior que não tenha, que tenha ainda pouca iluminação pública, e quando chega aquele dia de noite, céu estrelado, lua cheia, coisa linda, né? Sem nuvem, e nós vemos a majestade da criação de Deus. Mas o próprio Deus olha e diz, é bom. Ele classifica a qualidade do que ele fez. Deus faz um trabalho excelente, estabelece a luz, cria a luz, separa e faz uma avaliação qualitativa para estabelecer a qualidade do que ele fez. Deus faz tudo bom. E assim continua o texto. Eu não vou ler aqui, né, um por um aqui os versículos. Eu vou pular dali desses dois primeiros 3, 4 versículos que eu li. E eu quero pular lá direto para o 25. Deus tinha acabado de dizer no 24, né? 23. Passaram-se a tarde e a manhã, esse foi o 5º dia. Versículo 24 diz, e disse Deus, produza a terra seres vivos, de acordo com as suas espécies, rebanhos domésticos, animais selvagens
e os demais seres vivos da terra, cada um de acordo com a sua espécie. 25, Deus fez os animais selvagens de acordo com a sua espécie, os rebanhos domésticos de acordo com a sua espécie, os demais seres vivos de acordo com as suas espécies. E Deus viu que ficou bom. Olha que interessante. A cada passo que Deus dava no seu processo criador, na decisão de construir algo excelente, ele olha, faz a análise e diz: é bom, é bom, é bom. E ele chega então no 26. Então disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, revelando aqui então a Trindade e mostrando, né, aquilo que ele havia feito, mostrando que aquilo que ele havia feito era importante, mas agora ele convoca de forma evidente e diz: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Domine ele sobre peixes, os peixes do mar, as aves do céu, os animais grandes de toda a terra e sobre todos os pequenos animais que se movem rente ao chão. Criou Deus o homem à sua imagem, a imagem de Deus os criou, homem e mulher os criou. Deus abençoou e lhes disse: sejam férteis, multipliquem-se, encham e subjuguem a terra, dominem sobre os peixes do mar, as aves do céu e sobre todos os animais que se movem pela terra. Disse Deus, versículo 29, eis que lhe dou todas as plantas que nascem em toda a terra e produzem sementes, todas as aves que dão frutos com sementes, elas servirão de alimento para vocês. E dou todos os vegetais como alimento e tudo que tem esse fôlego de vida. A todos os grandes animais da terra, a todas as aves do céu e a todas as criaturas que se movem rente ao chão. E assim foi. E Deus, versículo 31, viu tudo que havia feito, tudo. Desde lá do começo da narrativa, ele olha para tudo e tudo havia ficado muito bom. E aí ele, encerra esse processo de 6 dias, criando e dando forma, vida e direção. Nós vamos observar que todo esse processo que nós lemos aqui, a palavra no texto original, do hebraico, é a mesma palavra, quando Deus vai falando todo o tempo ali, do seu processo criativo, Ele olha, ele vê que é bom, ele olha toda a sua criação, e diz: puxa, isso tudo que eu estou fazendo tem excelência, eu estou fazendo o meu melhor. Quando ele olha para o homem, ele fala: façamos a nossa imagem. Então, ele faz algo ainda mais excelente. Em algumas traduções da Bíblia, ele diz, e viu que ficou, que era extraordinário, que era muito bom. Então, a ideia é essa: Deus criando o homem e a mulher à sua imagem e integrando todo esse ecossistema e anunciando ao homem o governo, a gestão, o padrão de excelência e qualidade. Deus então convoca o homem e diz para ele: reine, governe, lidere, organize, gerencie, administre, cuide, faça expansão. Ou seja, Deus ordena que aquilo que ele fez com excelência e qualidade seja agora então parte da agenda do ser humano. Deus então transfere o poder de gestão, de controle, de governo,
de crescimento, de expansão daquilo que ele havia feito e entrega ao homem a chave para dar continuidade nisso. Então, quando eu olho para esse contexto, né, para essa palavra tremenda de Deus, de criação, de qualidade, de referência, né, eu fico imaginando, paro para refletir aqui, que há muitas pessoas que acreditam que a gente está num mundo de passagem apenas para receber algumas recompensas enquanto estamos aqui, né? Outros que tiveram uma experiência com Jesus já entenderam que há uma eternidade, mas que a vida é só para isso, né? Então, ou seja, que eu vou viver aqui só pensando na eternidade. Mas eu creio que tanto um quanto o outro são princípios errados se a gente não tiver uma visão um pouco mais ampliada do que isso, né? A eternidade para o cristão, aquele que já teve um encontro com Jesus e decidiu entregar a sua vida e dar a esse passo, né, de fé, de reconhecer que Jesus é o único que pode ser o Senhor e o Salvador da sua vida e vai dar acesso à eternidade. Quando você já entende isso, né, você precisa entender que a eternidade começou no primeiro dia em que você disse: Jesus é o Senhor e Salvador da minha vida. Deus fez a terra e tudo que nela existe com esse padrão de excelência e qualidade que a gente acabou de falar. Como não poderia ser diferente? Por quê? Porque a essência de Deus é excelência e qualidade. Deus não pode fazer algo menos excelente e nem mais excelente, porque Ele é a excelência. Deus faz o homem e a mulher, coloca eles dentro do jardim. Nós já discutimos isso aqui também várias vezes, né? A gente lê jardim na Bíblia, mas aquilo lá era um território gigantesco, né? Parecido com uma fazenda, com uma área gigante. E Deus coloca então o homem e a mulher ali para cuidar também com o mesmo padrão de excelência e qualidade que Deus havia feito e produzido cada uma das coisas. Mas por pura desobediência, por orgulho, ganância, características que não vêm da excelência e qualidade que Deus havia colocado na criação do homem. Lembrem que quando Deus cria o homem, Ele olha e fala: é muito bom. Então, naquele ser humano que Deus criou a sua imagem e semelhança, não havia esse sentimento de desobediência, de desorganização, mas ele chega por causa da influência do pecado e da decisão da mulher e do homem de terem aceitado aquela oferta inútil, mas atraente aos olhos, que mexeu com a decisão de abrir mão de servir a excelência, com tudo aquilo que Deus havia feito, para seguir aquele que promoveu caos e desordem. E a consequência disso é que o caos e a desordem foram estabelecidos na terra. Tudo isso acontece ainda durante o processo de implantação do homem, do governo de Deus e do projeto de Deus. Mas, graças à excelência de Deus, Deus não se arrepende do que faz, não se arrepende do que fez, e Ele já tinha então um plano estabelecido para restaurar a sua criação. Tudo isso passaria por um processo de redenção
e regeneração, e aonde a marca de Deus durante um período seria estabelecida através daqueles ritos do Cordeiro e depois através do Cordeiro de Deus. E todo esse processo, então, se conclui, né, com Deus mais uma vez restaurando a sua relação de excelência e qualidade com o ser humano. Em uma analogia muito simples nos nossos negócios, nós poderíamos imaginar o seguinte: muitas vezes nós somos acometidos por problemas, por crises, por descontroles que nos afastam do alvo. Nós tínhamos estabelecido no nosso plano que iríamos alcançar tal lugar, iríamos fazer tal projeto, e nós nos afastamos do alvo. Assim como o homem se afastou do alvo de Deus, e Deus tinha um plano de restauração, de regeneração. Da mesma maneira, né, nós podemos acreditar que Deus nos capacita para não jogar a toalha, não desistir, não jogar tudo fora e nos fazer voltar a vermos onde nós falhamos, para que nós possamos produzir arrependimento, confessar os nossos pecados, tomar novas providências e colocar nossos negócios no rumo novamente. Colocar os nossos negócios alinhados com aquilo que Deus planejou para que nós fizéssemos e como ele funcionasse. Então, quando você olha para o seu negócio e entende que Deus te deu um plano, estabeleceu ele para que ele fosse feito de uma forma, com aquela característica, e você começa a desviar, efetivamente o que você faz é criar uma situação de risco altíssimo daquilo que foi planejado não funcionar, como aconteceu com Adão e Eva e como o pecado entrou na humanidade. Então, fique atento, porque o Senhor quer restaurar os seus negócios, quer restaurar áreas da sua empresa, quer restaurar a vida de pessoas que estão ali no dia a dia dos seus negócios. E Ele quer usar a sua vida para que você, observando essas oportunidades, se volte para Ele e produza restauração e volte a viver na excelência e na qualidade que o Senhor te chamou para fazer. Welber, é isso aí, né? Nós poderíamos ficar aqui muitas horas, né? Mas queremos ir para as perguntas, porque acreditamos que as perguntas também nos ajudam, né, a esclarecer dúvidas aí da nossa audiência. Muito bem, são 10h44 em Brasília. E Dongley, a primeira aqui de hoje está dizendo o seguinte: a gente sabe que Deus é a razão pela qual devemos fazer tudo com excelência, mas como saber se, como empresário, aquilo que eu estou entregando ao meu cliente reflete o padrão de Deus? Muito bom, muito bom. Lembra que nós falamos aqui logo no começo, aqui na introdução, que qualidade é uma referência. Oi, Dongley, tá me ouvindo aí? Bom, são 10h45. Nós tivemos uma perda de sinal aí com o Dongley. Deixa eu ver se a gente consegue voltar aqui com ele. Tá na escuta aí, Dongley? Tá na escuta aí, Dongley? São 10. Welber? Opa, agora sim. Tá na escuta. Ô, querido, olha as questões da excelência aqui na prática. Um pequeno pico de luz oscilou tudo, né? A internet e nós tivemos esse problema, né? A gente ainda tem essas eventuais coisas que acontecem aí na tecnologia. Mas eu ouvi a pergunta inteira. Sim. E estava começando a responder. Exatamente. Dizendo que, né, qualidade, excelência refletem padrões estabelecidos. É impossível comparar uma caneta Bic com uma caneta Montblanc. É possível eu comparar uma caneta Bic
contra o projeto, o padrão de referência estabelecido para ela. É possível eu comparar uma caneta Montblanc contra o padrão e a referência estabelecido para ele, ou para ela, né, na caneta Montblanc. Então, como é que eu posso organizar a minha empresa de tal modo que eu possa estabelecer um padrão de referência para o meu cliente baseado em princípios e valores do reino, da palavra de Deus? Bom, primeiro, então, eu preciso de um padrão de referência. Não é incomum que nós, ao chegarmos numa empresa, ao visitarmos uma empresa ou ao comprarmos um produto, que a gente não saiba qual é o padrão que foi estabelecido para ele. Então, a primeira coisa que eu recomendaria aos nossos irmãos que nos ouvem e têm esse desafio de estabelecer padrão de qualidade com o seu cliente é: escreva qual é o padrão que ele deseja e escreva o padrão que você pretende entregar. Com base nisso, a gente vai dizer, ok, eu estou entregando aquilo que o meu cliente espera. Isso é o padrão de referência combinado. Porém, quando nós nos colocamos no papel de um cristão nos negócios, e o nosso negócio reflete a imagem de Deus, de um Deus excelente, nós vamos olhar para aquele padrão estabelecido, e também não é incomum que nós vejamos no padrão que o nosso cliente estabelece um nível de exigência muito baixo. Existem clientes que, ao estabelecerem os padrões, estabelecem padrões muito menores do que aquilo que nós podemos entregar. De modo que quando eu entendo o meu papel como empresário, como empreendedor do reino, e eu entendo que a minha empresa representa o reino de Deus, e que ao entregar um produto ainda mais excelente do que aquele cliente espera, aquele cliente vai ter a oportunidade de me perguntar, por exemplo, por que eu entreguei algo a mais do que aquilo que ele contratou? E eu terei uma tremenda oportunidade de dizer àquele cliente e explicar àquele cliente que eu faço tudo com excelência como para o Senhor. E é por isso que, entendendo que o padrão de qualidade que ele estabeleceu para o produto é um pouco menor do que o que eu posso entregar, eu estou entregando aqui, então, um produto mais excelente, porque antes de honrar você, cliente, tudo que eu faço honra o meu Deus. De modo que eu vou saber se eu estou entregando o padrão de Deus quando eu tenho um padrão de referência do meu cliente e eu posso, então, cumprir, no mínimo, aquilo que foi pactuado ou exceder aquilo que foi pactuado, como faríamos aquilo que fazemos para o Senhor. Sempre com excelência, sempre superando as expectativas. Então, Elber, o jeito de a gente saber isso é criando padrões de referência e superando eles, fazendo com que o nosso cliente perceba e crie a oportunidade de eu dizer para ele que eu amo tanto o meu Senhor, que o que eu faço como se fosse para ele, e ele merece mais do que aquilo que você exigiu de mim. O Elber? Opa, na hora. 9 minutos, faltando para as 11 horas, meu microfone tava mutado. 9 minutinhos faltando para as 11 horas e vamos lá para nossa segunda pergunta, Dongley. Como o empresário pode lidar com a crítica que vem de fora? Por exemplo, uma reclamação pública que venha de um cliente furioso através, por exemplo, né, hoje que acontece muito, através aí de uma rede social onde todo mundo pode ver, e isso pode, claro, trazer aí um prejuízo enorme, né? Excelente a pergunta e bastante atual. Nós estamos vivendo a era da hiperconexão.
né? Todo mundo está conectado de alguma maneira. Eu conheço empresários que dizem assim, não, mas o meu negócio, ele não funciona no mundo digital. Tudo bem, você pode até vender um hambúrguer lá na loja física, um cachorro-quente, na barraquinha do seu cachorro-quente, você pode vender uma caixa d'água lá no ponto de venda do material de construção, você pode até não ter um e-commerce, mas a sua vida, a vida dos seus negócios e a sua marca estão completamente expostas ao mundo digital. Eu vou dar um exemplo simples. Existe um site chamado Reclame Aqui. Esse site, né? Acabamos de fazer um jabá pro Reclame Aqui, né? Mas esse site, ele hoje recebe reclamações de tudo quanto é natureza de pessoas que estão insatisfeitas com algum produto ou serviço. Sua empresa pode nunca ter posto um site no ar e ter dezenas de reclamações nos sites de reclamação. E aí sua marca está lá na lama porque você não cuidou do seu cliente. Um outro exemplo que eu já dei aqui também, né? Vamos fazer mais um jabazinho aqui para o pessoal, mas a gente precisa dizer alguns nomes para nossa audiência aí se acostumando e até verificando, né? Existe uma plataforma chamada Love Mondays, que funcionários entram lá, fazem o seu cadastro e falam o que eles acham de ir na segunda-feira para o seu trabalho, para o seu emprego. E eles manifestam as suas opiniões sobre as suas empresas ali. E talvez você nunca tenha tido um site na internet. E quem sabe o seu funcionário foi lá no site e disse: eu odeio trabalhar na minha empresa. De modo que essas são as coisas mais, digamos assim, comuns de acontecerem. E aí, indo para o outro lado, para aqueles que já estão antenados, já vivem o mundo digital, sejam eles vendendo no mundo digital, ou sejam eles acompanhando o mundo digital e a sua marca, né, no mundo digital, esses têm um desafio que é mais recente, né? Começou a ganhar muita força nesse período da pandemia, que é o cancelamento, né? É muito comum a gente ouvir essa expressão hoje, fulano foi cancelado, Beltrano perdeu milhares de seguidores. Esse tema, ele é um tema bastante complexo, talvez justifique um programa só para a gente falar disso, mas eu creio que nós estamos vivendo um momento em que, como cristãos, nós vamos precisar nos posicionar e dizer exatamente aquilo que a gente acredita, seja sobre valores, seja sobre princípios, seja sobre qualidade, seja sobre a excelência. Nós vamos ter que nos posicionar e, com isso, muito provavelmente, seremos cancelados em alguma medida por aqueles que não concordam com a nossa opinião. Eu prefiro, como empreendedor cristão, me achar aprovado diante de Deus do que aprovado diante dos homens. Então, se eu for convidado a emitir uma opinião sobre algum assunto polêmico, pode ter certeza que eu vou emitir a minha opinião, obviamente com respeito às pessoas, sem tratar ninguém com demérito nenhum, mas nós vivemos em tempos de assuntos polêmicos. E você vai ser desafiado, por certo, a emitir alguma opinião. Então eu tenho escolhido emitir a minha opinião da seguinte maneira: eu vou para a palavra de Deus, busco suporte, segurança naquilo que a Bíblia diz, e então eu emito a minha opinião sem absolutamente nenhum receio dos canceladores de plantão, mas acreditando com todas as minhas forças que é melhor que eu honre o meu Deus do que, né, que eu
fique aí preocupado em receber um like a mais ou uma mensagem a mais dizendo que legal que você disse isso. E isso se trata de algo que contraria a palavra de Deus. Então, como que o empresário pode lidar com isso? Sendo corajoso, como Josué recebeu instrução de Deus. Ser forte e corajoso. Não te desvie nem para a direita, nem para a esquerda. E a promessa de Deus se cumpre na vida de Josué, assim como vai se cumprir na minha e na sua vida nesse tempo. Não perca de vista quem é o seu Deus. Não perca de vista que Ele é poderoso, muito mais do que qualquer movimento de hiperconectividade que exista no mercado. E que nós temos a nosso favor um Deus que pode fazer todas as coisas. Então, se acontecer com você um cancelamento ou algo, pessoas falando mal sobre você, dê evidências de que você não é aquilo que está sendo dito. Agora, se alguém está falando meramente a verdade sobre um comportamento da sua empresa, se um funcionário está reclamando que a sua empresa é uma empresa abusiva, olha, reflite, confesse seu pecado e o deixa. A Bíblia diz que quem confessa os pecados e os deixa, alcança misericórdia, né? Então, nós temos na palavra de Deus suporte para que haja mudança. Faça uma reflexão. Se você não vê na Bíblia nenhuma razão para que aquilo esteja acontecendo, ore, continue seu trabalho, mostre com evidências que você não é aquilo, né? Ative suas redes sociais, né? Dando manifestações daquilo que você é, daquilo que você faz, e bora para frente. Oposição não é novidade. Nenhum de nós pode dizer hoje é pior ou melhor, porque a oposição existe desde a criação. Deus recebeu oposição no início de tudo. E mesmo assim, ele tinha um plano de redenção, de restauração. Então faça isso. Tenha um plano de restauração para qualquer tipo de oposição que surja na sua frente. E vamos em frente. Nós servimos ao Senhor que criou todas as coisas, que é excelente e exige de nós esse nível de excelência. Muito bem. Dongley, tem algum treinamento aí, né? Você recomendaria para quem precisa aprender a gostar, né? De fazer seus produtos e serviços com qualidade? Bom, legal. Eu creio que cada um dos negócios tem hoje organizações de classe que representam a possibilidade de você receber conteúdo, muitos deles gratuitos, né? Então vamos lá, usando aqui os exemplos. Você pode ir ao Sebrae e procurar ajuda com pessoas especialistas em qualidade de produto ou de serviço e receber orientação gratuita e ou paga, né? Você pode, se você é um microempresário, né? Você pode ir ao Sistema S na indústria, no Senai e no SESI e procurar a ajuda sobre ferramentas da qualidade, sistemas de gestão da qualidade, se você está no ambiente da indústria. Você pode ir ao SENAC e ao SESC, né? E procurar, se você é do comércio. Vou dar um exemplo aqui prático, né? Você tem uma indústria de panificação. O Senai, ele tem diversos programas de produtos de qualidade, de gestão da qualidade aplicados à indústria da panificação. Porém, se você tem uma loja, uma confeitaria, se você tem uma padaria,
você pode procurar o SESC, né, o SENAC, que tem programas de formação para essa área do comércio. Você tem o SENAT, que tem todas as qualificações para quem está na área de logística e transporte. Você tem a OCEPAR, que está ligada às cooperativas, ao mundo agrícola, né? E assim por diante. E aí você tem outras centenas de iniciativas, como eu costumo dizer aqui, né? Se você hoje abrir o Google e escrever cursos sobre criação de produtos, vai aparecer, eu vou chutar aqui, para não errar muito, eu vou chutar 1.000, mas deve ter uns 10.000, né? Cursos, desde gratuitos, pagos mais econômicos e pagos muito caro, né? Então você tem hoje muitas ferramentas e muito acesso aos diversos programas de desenvolvimento. E eu quero finalizar aqui essa resposta chamando a atenção para você que é empreendedor e quer saber um pouco mais sobre isso, empreendedorismo cristão. Quero chamar a atenção para você para duas coisas. A primeira, vá lá no site do Movimento Elo, movimentoelo.org.br, acesse lá e você tem vários conteúdos úteis para você. Outro parceiro do Movimento Elo é o Instituto Tela. O Instituto Tela tem um curso de empreendedorismo cristão. São vários módulos, ele acontece em várias semanas, você tem aula com professores incríveis e é o primeiro programa no Brasil de empreendedorismo cristão, com uma estrutura, com formação, com vários empreendedores de sucesso no mercado, que você pode então ir lá e fazer esse programa, esse treinamento. De modos que não há desculpa para você não se aproveitar de tudo que está aí disponível no mercado para melhorar e aprender, né, a gostar de fazer produtos e serviços com altíssima qualidade. Mas eu termino aqui dizendo para você que o melhor jeito de você gostar de fazer alguma coisa com qualidade é reconhecer o chamado e a vocação que Deus te deu para conduzir os seus negócios como uma empresa do reino. Quando essa empresa é uma empresa do reino, o dono dela passa a ser o nosso Deus, nosso Senhor. Passa a ser aquele cara que faz tudo com excelência. E aí fica impossível de eu fazer alguma coisa meia boca só para cumprir a tabela. E eu passo a subir a minha régua, porque tudo que eu faço para o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, aquele que me chamou e me vocacionou para empreender e conduzir o meu negócio como uma empresa do reino. Aí muda tudo, você vai se apaixonar por Jesus e não só pelo produto. E aí, por causa disso, você vai fazer tudo com excelência e qualidade. Essa é talvez a chave de tudo isso aí, Welber. Muito bem, Dongley. Poxa vida, infelizmente ainda existem, não é, Dongley, pessoas que ainda estão fazendo as coisas porque estão dando certo, né? E não por, de fato, estarem preocupados. A gente vê tantas histórias, né? Inclusive de empresários, de funcionários, de pessoas reclamando tanto de situações, né? Que bastava se dedicar um pouco mais, levar um pouco mais a sério, né? Tinha tudo para arrebentar. Eu mesmo já tive aqui a oportunidade de conversar com tanta gente que chega falando tanto de pessoas que vacilam, né? E muitas vezes está lá dizendo que são cristãos e tal, meu Deus. Mas muito bem. Eu, Welber, só pegando assim esse ganchinho final, né? Eu conheço muitos empresários e muitos empreendedores e do outro lado, muitos colaboradores, executivos e tudo mais, que expressam verbalmente a sua posição de não fazer negócios com cristãos. Pois é. Cada vez que eu escuto isso, Elber, eu tenho dois sentimentos.
O primeiro é de profunda tristeza, porque isso representa que algum cristão levou adiante de forma ruim o nome de Cristo. Então esse é o primeiro sentimento ruim que eu tenho. O segundo sentimento ruim que eu tenho é de saber que essas pessoas não fizeram nada para ajudar a mudar essa perspectiva. E então eu tenho adotado a seguinte postura: quando alguém diz um negócio desse, eu falo para essa pessoa o seguinte: você me dá a oportunidade de eu te apresentar um empresário cristão cujas relações com os seus times é tão boa que, ao contrário do que você está dizendo, muitas pessoas querem trabalhar na empresa dele? Porque eu conheço muitos mais casos de empresários cristãos que levam a sério esse negócio de representar o reino, e conheço muitos mais colaboradores, executivos que têm um comportamento excelente, né, como cristãos nos seus negócios, onde eles trabalham nos seus cargos, do que maus. Só que o silêncio dos bons tem feito com que o diabo se aproveite do barulho dos maus. E nós precisamos de uma onda no país de demonstrações visíveis de que há empresários cristãos sérios que representam o reino e que há empregados, né, colaboradores e executivos que são sérios e têm uma postura extremamente adequada segundo a palavra de Deus. Vamos promover essa onda aí. Amém. A gente tem que ter muito cuidado, né, Dongley? Porque às vezes a gente costuma falar assim: mas todo mundo é assim. Aí você vira pra pessoa e fala: quem é o todo mundo, meu irmão? Me explica, me pontua aqui quem são, né, essas pessoas. Ou quem isso aí, todo mundo. Isso aí. Aí o cara diz que é 3 pessoas, né? Não, é fulano, beltrano. Aí fala: pô, todo mundo, meu? Aí não. Põe nome, né? Põe nome. Se você conhece alguém, põe nome. Exatamente. E vamos, de alguma maneira, ajudar a transformar a vida dessa pessoa. Provérbios 18, 21, se não me falha a memória, diz que a língua, a boca, tem o poder sobre a vida e sobre a morte. E quem se apropria de usar isso vai tirar o máximo proveito, ou seja, vai se... comer do fruto, né? Vai ter prazer e obter do fruto disso. Então, nós temos que usar nossa língua para produzir vida e não para produzir morte. É nosso papel vigiar nossa língua para evitar que esse tipo de coisa de meia dúzia vire todo mundo, né? Todo mundo precisa de nome e vamos trabalhar contra isso aí, porque nós precisamos de fato de uma onda que manifeste claramente quanto Deus tem feito coisas maravilhosas no mundo empresarial, no mundo do trabalho. Maravilha, Dongley. Mais uma vez, obrigado aí pela tua participação. Se você tiver mais alguma coisa a acrescentar dentro do nosso assunto de hoje, fique à vontade e também aí junto traga as suas considerações finais, por favor. Legal, só mandar um abraço para todos os nossos ouvintes, né? Sempre um privilégio de a gente poder compartilhar e trabalhar juntos esses princípios e valores do reino. Eu espero que cada semana você se aproprie desses valores e use, né? Compartilhe, indique para outras pessoas que venham nos acompanhar, né? Nós reprisamos nossos programas no sábado e no domingo, nós temos esses programas gravados lá no site do Movimento Elo. Então, divulgue aí para que mais e mais pessoas se apropriem desses conteúdos. E até a próxima semana, quando nós vamos falar sobre tomar riscos com segurança. Vamos entrar numa outra dimensão do mundo dos negócios, né? É possível tomar risco com segurança? É isso que a gente vai conversar aqui na próxima semana. Maravilha. Dongley, obrigado, querido, mais uma vez, parabéns aí pelo 40º programa, né? Que Deus continue aí te dando saúde, graça e sabedoria para que possa estar junto com a gente aí também toda terça-feira a partir das 10 da manhã no nosso Movimento Elo Empreendedorismo Conectado. Até terça, então, ótima semana para você. Amém, um abração, semana abençoada aí para todo mundo. Valeu.
Elo, empreendedorismo na rede, com Douglas Martins. Baixe agora os podcasts em nossa plataforma rede316.com.br. Dicas de como superar os desafios de empreender em tempos de crise.